meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai continuar a falar sobre reprodução, mais especificamente sobre dois assuntos, que são eles: infecções sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos. Você sabe o que é uma infecção sexualmente transmissível? O próprio nome já fala. É uma infecção que é transmitida de uma pessoa para outra através do sexo desprotegido. Quando eu falo sexo desprotegido, seja ele oral, vaginal ou anal. E existem várias doenças, algumas conhecidas, outras nem tanto, algumas que podem levar até mesmo à morte. E a primeira que a gente vai falar, que é uma das mais importantes, é a AIDS. A AIDS é uma sigla da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Em português também conhecida como SIDA. A AIDS, ela é uma doença causada pelo vírus HIV. E o que ele causa no nosso corpo? Ele destrói as células de defesa. Então, a pessoa que está contaminada, né, com o HIV, ela acaba ficando suscetível às doenças e pode morrer de coisas simples, já que as defesas dela acabam, né, sendo destruídas. A AIDS, ela é transmitida através do contato do sangue da pessoa contaminada com o sangue da pessoa saudável. Então, pode ser pelo sexo, né, desprotegido, mas também transfusões sanguíneas, compartilhamento de seringas. Então, por exemplo, se cortou, né, alguma coisa e usou na pessoa que tá doente, infectada, e depois usou na pessoa saudável. Também pode ser transmitido de mãe para filho, no parto, na amamentação. E ela é uma doença que não existe cura, mas existe tratamento. Então, as pessoas que são, né, positivas, soropositivas, elas tomam um coquetel que serve para que esse vírus não se desenvolva. Qual o grande problema da AIDS? A maioria das vezes, ela só começa a manifestar sintoma quando já está numa fase terminal. E aí, às vezes, a pessoa está doente, transmitindo para outras pessoas sem saber. E também, caso você tenha contato, conheça alguém que tenha AIDS, tem que também não ter preconceito, porque a AIDS não é passada, você não pega de pegar na mão, de beijar, né, de abraçar. Então, tem a ver com esse contato de sangue contaminado com o sangue da pessoa saudável. Outra doença é a sífilis. A sífilis é causada por uma bactéria que causa lesões endurecidas nas regiões genitais. Pode desaparecer naturalmente, porém dá uns pontos vermelhos, parece uma alergia na pele. Para sífilis existe remédio e tratamento, e a forma de prevenção, assim como na AIDS, é pelo uso de preservativos. Outra doença é a gonorreia, nome engraçado, né? A gonorreia, ela causa um ardor ao urinar e também pus. Assim como a sífilis, existe tratamento e você toma, né, antibióticos, e a prevenção também é pelo uso de preservativos. Outra doença, essa aí mais conhecida, é chamada HPV. O HPV, né, ele virou pauta nos últimos anos, porque ele é um vírus que é transmitido sexualmente e, além de causar, né, ele causa uns nódulos na região genital. Ele também pode ser, principalmente para as mulheres, um fator que pode causar câncer de colo de útero. Hoje, em cada 4 mulheres, pelo menos uma, né, sexualmente ativas, tem HPV, e isso é muito perigoso. Para hoje, existe vacina contra o HPV. Então, meninas e meninos de 9 a 14 anos devem ser vacinados contra o HPV. Então, quando lançou a vacina, né, teve uma polêmica, muita gente tomou e não voltou. Então, é muitíssimo importante você ver com os seus familiares se você tomou as 2 doses da vacina, né, contra o HPV. Outra doença é a herpes genital. A herpes, ela é causada por um vírus, também existe na boca. E a herpes, né, também é transmitido sexualmente e ele não tem cura. Então, quando abaixa a sua imunidade, porque você não tá comendo direito, não tá dormindo direito, ou está passando muito estresse, ela, né, se desenvolve. E aí, depois de um tempo, ela some e assim por diante.
Essas são algumas das doenças sexualmente transmissíveis, mas nós podemos falar muitas outras. Por exemplo, hepatite, clamídia, tricomoníase. Então, existem uma série de doenças que podem todas ser prevenidas pelo uso de preservativo durante a relação sexual. E agora a gente vai passar para a segunda parte, que são os métodos contraceptivos. O que é o método contraceptivo? O método contraceptivo, ele é uma ação que você tem para evitar a gravidez. E quando eu falo em métodos contraceptivos, não significa que eles estão prevenindo contra as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Alguns métodos são cirúrgicos, então é feita uma cirurgia tanto no homem quanto na mulher. Outros são de barreira, ou seja, impedem que o espermatozoide encontre o óvulo e aconteça a fecundação. Alguns são hormonais e existem alguns que são comportamentais, ou seja, dependem do nosso comportamento. E eu vou explicar melhor cada um deles. O primeiro método cirúrgico é a vasectomia, que é uma cirurgia bastante simples. Quem faz são os homens, as mulheres não fazem vasectomia. Que consiste no corte ou na cauterização ou amarrar os canais deferentes, os ductos deferentes. Assim, o homem vai continuar ejaculando, só que esse esperma não vai ter mais os espermatozoides, impedindo a gravidez. A vasectomia, como eu falei, é uma cirurgia bastante simples, de recuperação bem rápida, porém precisa ver se ela foi realmente eficaz, porque às vezes, depois de um tempo, o casal que vasectomizado tem filho, aí parece que foi traição, mas não é. É porque às vezes a cirurgia não foi feito um pós-operatório ou por algum motivo não deu certo. Assim como a vasectomia é apenas dos homens, a laqueadura ou ligadura das trompas é somente das mulheres. Então, as mulheres, o que acontece? O médico faz uma cirurgia em que corta ou dá um nó nas tubas uterinas. Então, a mesma coisa, o óvulo, o ovócito não vai conseguir mais encontrar com o espermatozoide. Mesma coisa, é preciso ver, para se a cirurgia foi bem sucedida. E tanto a vasectomia quanto a laqueadura, dependendo do caso, pode ser reversível depois de um tempo. Mas a grande maioria é irreversível. Então, por isso, hoje a lei brasileira, ela tem tem uma burocracia para que você tenha certeza de que você está fazendo isso, uma vez que você não vai poder ter mais filhos. Quais são alguns dos parâmetros? Então, alguns dos parâmetros é ter pelo menos 25 anos e 2 filhos vivos. Então, a mulher ou o homem pode se candidatar. Para isso, precisa também de uma avaliação psicológica para ver se, e tudo mais. Se por acaso algum dos dois for casado, é necessário uma autorização do marido ou da esposa para que aconteça a cirurgia. Então, esses são os métodos contraceptivos cirúrgicos. E é bom lembrar que os métodos contraceptivos cirúrgicos, eles não impedem as infecções sexualmente transmissíveis. E nós temos também os métodos contraceptivos de barreira. Então, o mais conhecido, o mais famoso é o preservativo, também conhecido como camisinha. Então, nós temos camisinha masculina e camisinha feminina. A camisinha, ela é formada, feita de látex, uma camada de borracha, que impede que o espermatozoide encontre com o óvulo. Além disso, a camisinha é o único método contraceptivo para quem tem relações sexuais que impede contra as ISTs. Então, tem uma aqui, vou mostrar pra vocês. A gente tem ela aqui, bonitinha. Então, tem uma pontinha. Tem que puxar e desenrolar, ó. A camisinha é um dos métodos mais seguros que a gente tem. O grande problema é no mau uso. Então, muitas vezes, a gente conhece casais, usou camisinha e engravidou. É pelo mau uso. Então, tem que tirar o arzinho aqui da ponta e desenrolar com os dedos. No uso de camisinha, ou usa masculina ou usa feminina. As duas ao mesmo tempo, não. E também não tem como colocar duas ao mesmo tempo. E outra coisa muito importante, a camisinha, ela estica e estica bastante.
Então, não tem essa de que aperta e que, né, não cabe nem nada. Hoje existem camisinhas de várias texturas, sabores, né, várias formas aí de continuar tendo uma relação sexual, né, prazerosa e de forma, né, protegida, de forma segura. Outro método de barreira tem ficado bastante popular nos últimos anos é o DIU. O DIU, que chama, né, dispositivo intrauterino, ele é um dispositivo de metal colocado no útero da mulher, pode durar até 5 anos, e ele tem dois métodos, né, duas formas. Um que libera um hormônio no útero, impedindo a ovulação, e o outro que mata os espermatozoides. O DIU hoje, como eu falei, é muito utilizado, porém precisa de um acompanhamento médico para ver se ele tá bem posicionado, porque senão pode causar aumento do fluxo menstrual, cólica e também não cumprir com o seu papel principal, que é prevenir a gravidez. Também o DIU, ele não é um método que previne contra infecções sexualmente transmissíveis. E outro método de barreira é o diafragma. O diafragma, ele é um disco, né, flexível que é colocado na vagina e que também impede que o espermatozoide chegue no útero. Para isso, também a mulher coloca um espermicida junto com ele, para, né, que se por acaso não estiver bem posicionado, não tem perigo de entrar um espermatozoide, né, vazar por algum espacinho. E o diafragma, ele também, né, não previne contra as ISTs e depende de colocar, né, um posicionamento correto. Então, esses são alguns dos métodos de barreira. Então, a gente falou os cirúrgicos, os de barreira. Agora, a gente vai falar os métodos hormonais. A pílula anticoncepcional é o mais famoso método que nós temos. Então, ela também não previne contra as ISTs. E o que ela, né, como que ela age? São hormônios sintéticos que enganam o corpo da mulher, impedindo a ovulação. Então, né, eles são feitos à base de progesterona e estrogênio. Normalmente, a pílula, ela tem uma cartela de 21 dias, então a menina toma 21 dias e para 7, aí depois recomeça e assim por diante. A pílula, ela tem uma alta eficácia desde que seja usada de forma correta. Para isso, a menina precisa tomar todos os dias no mesmo horário, não podendo atrasar, não podendo esquecer. Hoje, sabe-se que, por exemplo, alguns remédios, por exemplo, o antibiótico, pode cortar o efeito da pílula. E a pílula também, ela tem, como nós temos uma variedade imensa no mercado, é muitíssimo importante que a menina que queira tomar pílula vá ao médico fazer exame, para que o médico prescreva um remédio que seja apropriado ao corpo e à saúde do organismo dela. E porque senão pode causar inchaço, aumento ou diminuição de peso, acne. Então, muitas meninas usam a pílula para melhorar a acne. E aí pode ser que dê um efeito ainda pior. Também alterações, né, dor de cabeça, alterações no humor. O método, o anticoncepcional hoje, ele tem sido muito questionado pelo aumento da chance de ter trombose, uma doença séria vascular, e um dos causas, né, principais agravantes pode ser o uso da pílula anticoncepcional. Outro método hormonal é a pílula do dia seguinte, que é um método polêmico. Ele é um método de emergência. O que isso significa? Ele só deve ser usado esporadicamente, quando por algum motivo o outro método falhou. Então, quando teve um sexo desprotegido, por exemplo, a camisinha estourou, esqueceu de tomar a pílula, aí sim usa a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte não deve, sob nenhuma hipótese, ser usada frequentemente. Então, na pílula do dia seguinte, é como se a mulher tomasse uma cartela inteira de anticoncepcional de uma única vez. Então, é uma dose hormonal muito alta que impede a ovulação, impede que o espermatozoide encontre o óvulo e também impede que ele, ou se por acaso for fecundado, impede que ele implante no útero. Então, às vezes pode até fecundar, mas não vai implantar. Por isso, muitas religiões consideram a pílula anticoncepcional do dia seguinte como abortiva, né? Que você estaria impedindo a gestação. Então, para, né,
ser eficaz, ela tem que ser tomada no máximo 72 horas depois da relação sexual desprotegida. Normalmente vem 2 comprimidos, toma um, depois de 12 horas toma outro. E quanto mais tempo passa, menor a eficácia, ou seja, maior a chance de que ela não funcione. Existem alguns métodos que são considerados comportamentais, ou seja, depende da nossa ação. Um dos mais conhecidos é a tabelinha. Então, a tabelinha, ela consiste em não ter relações sexuais no período da ovulação, que é aquele período que existe a chance de engravidar. Então, considerando um ciclo menstrual aí de 30 dias, a ovulação é em torno do 15º dia. Então, o casal, ele não faz sexo nem 5 dias antes, nem 5 dias depois, para não ter o perigo. Qual o grande problema da tabelinha? Nós, mulheres, não somos máquinas, então o ciclo menstrual pode variar. E aí fica difícil calcular exatamente qual é o período menstrual, qual é o período de ovulação, porque pode, né, um mês adiantar ou atrasar e acontecer a gravidez. Tabelinha também não impede, né, doenças, infecções sexualmente transmissíveis. O que as meninas normalmente têm e que é legal para conhecer melhor o corpo são aqueles aplicativos que não deixam de ser tabelinha. Então, esses Clue, Flow, que são aplicativos, né, que a menina todos os dias coloca quando menstruou e tudo mais, e aí eles dão um parâmetro para conhecer melhor o corpo. Mas usar aquilo como a única forma de prevenir contra a gravidez é muito arriscado. E por falar em muito risco, um dos métodos aí que todo mundo costuma, né, falar que não pode ser considerado um método é o coito interrompido. O que é o coito interrompido? Consiste em retirar o pênis, então faz toda a relação sexual sem preservativo, sem nenhum tipo de método, e antes de ejacular, o homem retira o pênis e ejacula fora do corpo da mulher. Qual o grande problema? 2. Primeiro, antes da ejaculação, como eu já falei, o pênis libera um líquido para limpar a uretra. E esse líquido que limpa a uretra para poder passar o sêmen, ele já pode conter um ou outro espermatozoide que já pode engravidar. E além disso, o rapaz conseguir controlar exatamente a ejaculação, né, é muito difícil. Então, a chance disso dar errado é muito grande. Então, o coito interrompido não deve ser considerado como método contraceptivo. Então, esses são alguns dos métodos contraceptivos comportamentais. Existem outros, como, por exemplo, do muco, da temperatura, se vocês quiserem saber mais. Qualquer dúvida ou dificuldade, pode me mandar mensagem no Google Sala de Aula que eu respondo. Beijo!